Você já refletiu sobre por que algumas pessoas vivem experiências profundas e impactantes com Deus durante o jejum, enquanto outras não percebem nenhum progresso espiritual? O jejum, quando praticado da maneira correta, tem o poder de atrair a atenção divina, alinhar o seu coração com o de Deus e abrir portas para o sobrenatural. Mas atenção, existem duas atitudes que você nunca deve tomar durante o jejum. Elas podem afastar a presença de Deus e invalidar o objetivo espiritual do seu jejum. Neste vídeo, você vai aprender como evitar esses erros e viver a experiência completa de um jejum que verdadeiramente agrada ao Senhor. Fique comigo até o final, pois essas verdades podem transformar a sua jornada com Cristo para sempre. Antes de abordarmos as duas atitudes que você jamais deve ter, é essencial compreender o que é o jejum e por que ele atrai tanto a presença de Deus. Essa prática vai além de simplesmente se abster de algo. O jejum não é apenas sobre não comer ou deixar de lado algo que gostamos. Ele é, antes de tudo, um gesto de rendição. É uma maneira de declarar que Deus é mais relevante do que nossas necessidades físicas, emocionais ou materiais. Quando jejuamos, estamos dizendo: Senhor, eu dependo de Ti mais do que de qualquer outra coisa. Essa atitude de entrega é o que diferencia o jejum espiritual de uma simples prática ou disciplina. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres que usaram o jejum para buscar a Deus em momentos decisivos. Moisés jejuou durante 40 dias antes de receber os 10 mandamentos. Êxodo 34:28. Esther jejuou com todo o povo de Israel para buscar livramento diante de uma ameaça de genocídio. Esther 4:16. O próprio Jesus, antes de começar seu ministério, passou 40 dias jejuando no deserto. Mateus 4:12, mostrando a importância dessa prática. Esses exemplos nos mostram que o jejum é uma ferramenta poderosa, mas que deve ser usada com discernimento. Ele pode fortalecer nossa fé, ajudar-nos a ouvir a voz de Deus com mais clareza e até abrir portas para milagres. Mas atenção, nem todo jejum é agradável aos olhos de Deus. Existem comportamentos que podem anular o propósito do jejum ou até transformá-lo em algo prejudicial para a nossa vida espiritual. Tipos de jejum. Antes de falarmos sobre as atitudes a serem evitadas, é importante conhecer os diferentes tipos de jejum que encontramos na Bíblia. 1. Jejum absoluto. Nesse tipo de jejum, elimina-se completamente a comida e a água. Um exemplo disso é o jejum de Paulo, que jejuou durante 3 dias após encontrar Jesus na estrada para Damasco. Atos 9:9. Este tipo de jejum deve ser feito apenas em situações extremas. 2. Jejum normal. Este jejum envolve a abstinência de alimentos sólidos, mas permite o consumo de líquidos. É o tipo mais comum encontrado nas Escrituras. Jesus praticou o jejum normal por 40 dias no deserto. Lucas 4:2. Terceiro jejum parcial. Esse jejum exclui certos alimentos, mas não todos. Um exemplo clássico é o jejum de Daniel, no qual ele evitou carne e vinho, consumindo apenas vegetais e água. Daniel 10:3. Quarto, jejum de John Wesley. O fundador do movimento metodista praticava um jejum de 10 dias antes de suas conferências, consumindo apenas pão integral e água. Esse tipo de jejum é voltado para períodos de consagração e preparação espiritual. Quinto, jejum de rotação. Utilizado principalmente com objetivos médicos, esse tipo de jejum envolve a eliminação de determinados grupos alimentares por períodos específicos. Agora que você conhece os tipos de jejum, vamos explorar as duas coisas que você nunca deve fazer. 1. Não jejue para demonstrar espiritualidade. Essa é uma das advertências mais evidentes de Jesus sobre o jejum. Em Mateus 6:16-18, ele disse: Quando jejuarem, não mostrem um semblante triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu lhes asseguro que já receberam a recompensa deles. Jesus alertava contra a tentação de usar o jejum como uma maneira de mostrar espiritualidade para as outras pessoas. Pense nisso. Quando você jejua, você está buscando agradar a Deus ou impressionar os outros à sua volta? Infelizmente,
É fácil cair na armadilha do orgulho espiritual, especialmente em um ambiente onde o jejum é muito valorizado. Mas Jesus nos lembra que, se nossa intenção for parecer espirituais aos olhos dos outros, já recebemos toda a recompensa possível e ela será apenas o reconhecimento humano. O jejum é um ato íntimo entre você e Deus. Ele não precisa ser divulgado ou exibido. Pelo contrário, deve ser realizado em segredo, com humildade e sinceridade. O que importa não é o que as pessoas percebem, mas o que Deus enxerga no seu coração. É essa busca genuína, longe dos holofotes e do orgulho, que atrai a atenção divina e gera resultados espirituais profundos e transformadores na vida de quem jejua. 2. Não jejue sem um propósito claro. A segunda coisa que você nunca deve fazer é entrar em um jejum sem um objetivo definido. O jejum não se trata apenas de se abster de comida ou outras coisas. Ele envolve buscar algo específico de Deus. Sem um propósito, o jejum pode se tornar um simples ritual vazio, ou pior ainda, uma dieta disfarçada. Ele perde seu poder espiritual quando não está ligado a um desejo autêntico de se alinhar à vontade de Deus. Isaías 58 é um capítulo poderoso que fala sobre o jejum que agrada a Deus. Nele, o Senhor questiona o povo de Israel. Será que este é o jejum que escolhi? Que o homem se humilhe, inclinado a cabeça como o junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas. Isaías 58, 5. Deus não está interessado em rituais sem significado. Ele quer que o jejum seja um reflexo de um coração verdadeiramente entregue a Ele, em busca de transformação. Por isso, antes de começar um jejum, pergunte a si mesmo: qual é o propósito deste jejum? Talvez você esteja buscando direção em uma decisão importante, intercedendo por alguém que necessita de ajuda ou apenas querendo se aproximar mais de Deus. Seja qual for o propósito, tenha-o bem claro em sua mente e coração. Um objetivo bem definido transforma o jejum em uma jornada de transformação espiritual e alinhamento com Deus. Um jejum com propósito não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos transforma. Ele nos ajuda a perceber áreas da nossa vida que precisam de mudança, nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo e nos prepara para cumprir os planos de Deus para nós. Por isso, o jejum, quando bem direcionado e conduzido com sinceridade, tem o poder de abrir portas espirituais e trazer milagres para a nossa vida. Como escolher um jejum? Ao se preparar para jejuar, considere sua experiência. Se for seu primeiro jejum, comece pequeno, pulando uma refeição ou jejuando por um dia. Seu propósito: escolha um jejum adequado à sua necessidade espiritual. Seu conforto: sinta-se em paz com a duração e o tipo de jejum. Seu tempo: evite jejuar em datas festivas ou ocasiões especiais. Se este é seu primeiro jejum, recomendo começar com um jejum normal de um dia. Isso ajudará seu corpo a se acostumar. Lembre-se de que jejuar é um passo de fé e Deus vê o seu coração. Agora quero que você pare e reflita. Como têm sido os seus jejuns? Eles têm sido momentos de verdadeira conexão com Deus? Ou você tem sentido que está apenas passando fome, sem ver resultados espirituais? Se você sente que seus jejuns não têm sido eficazes, talvez seja o momento de reavaliar sua abordagem. Será que você tem jejuado com um coração sincero e humilde? Será que tem buscado um propósito claro ou tem feito no automático? O jejum também é uma oportunidade para a autoavaliação. Pergunte a si mesmo: estou realmente buscando a Deus ou estou apenas tentando cumprir uma obrigação religiosa? Esse é o momento de ser honesto consigo mesmo. Deus não quer um sacrifício vazio. Ele quer o seu coração, a sua sinceridade, a sua entrega total. Lembre-se de que o jejum não é sobre perfeição, mas sobre a intenção genuína de buscar a presença e a vontade de Deus. E lembre-se, não importa como foram os jejuns do passado, você sempre pode recomeçar. A graça de Deus está disponível para todos nós. Ele é um Pai amoroso, pronto para nos ensinar e guiar, mesmo quando falhamos. O importante é dar o próximo passo com fé e determinação. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo.